eu vou falar um pouquinho do intervalo intra-jornada. Então, lembrando assim, o intra-jornada, o intra quer dizer dentro. Então, durante a jornada. É aquele intervalo para almoço, repouso e alimentação. Tá? Então, qual vai ser a primeira referência que a gente vai ter? É abrir a CLT no artigo 71 da CLT. Ele é a base para esse intervalo. Aí vou pegar logo a parte inicial do artigo, vou recapitular de uma forma aqui organizada para vocês. Se você pegar a redação do caput do parágrafo primeiro, ela é toda confusa. Então vamos organizar. Quer saber quanto tempo de intervalo para repouso e alimentação o empregado tem? Olha para a jornada de trabalho dele. Aquele que tem uma jornada de trabalho de até 4 horas por dia não tem intervalo. Trabalha mais do que 4, não ultrapassou 6 horas por dia, tem 15 minutos de intervalo. E se ele trabalhar mais do que 6 horas por dia, ele tem um intervalo de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas. Mínimo 1, máximo 2. Então pode ser 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 15, 1 hora e 40, 2. Entre 1 e 2. Aí o que eu chamo a atenção de vocês? Quando vocês estiverem, então, né, olhando para esse tipo de intervalo, lembra de uma coisa? Olha para aqueles que têm mais de 6 horas de trabalho por dia, no mínimo 1 e no máximo 2. Aí você vai pensar assim, e se eu quiser pactuar excepcionalmente um intervalo maior do que 2 horas? Aí eu falo, ó, maior do que 2 horas? Lê o próprio artigo 71, só por acordo ou convenção coletiva. Já era assim. O que aconteceu? Veio a reforma trabalhista. E aí a gente teve uma modificação, que foi o chamado prevalência do negociado sobre o legislado. E aquele intervalo, que é de no mínimo 1 hora, o que passou a acontecer com a reforma trabalhista? A gente vai lembrar que é possível se pactuar uma redução para menos do que 1 hora. Mas como? Tem que ser por acordo coletivo ou convenção coletiva. E desde que, como diz o artigo 611-A, como a Ana sempre fala, 611-azão, aqueles artigos foram incluídos depois, né? Eu sempre lembro de você, quando você fala assim. Aí fala, o 611-A tem o inciso 3, que aí ele diz, se for por acordo ou convenção coletiva, é possível reduzir o intervalo para menos de 1 hora. Só que esse intervalo, ele tem que respeitar minimamente, pelo menos, o interregno de 30 minutos, né? Então, essa é a primeira parte. Quer completar, Ana? Falar algumas coisas a mais? Quero. Então, veja, o que acontece aqui, que é bom a gente mencionar até de tudo isso que a Ju já falou. Veja, eles podem cobrar na prova de vocês lei vigente. Só que qual que é a situação aqui? Nós temos que tomar bastante cuidado, porque a gente tem uma súmula do TST, que é a súmula 437, porque lembre que desde a reforma trabalhista, né, o TST não atualizou as suas súmulas e OJs. Então, eu sempre falo para os alunos, e tenho até destacado isso. Se você encontrar a CLT dizendo uma coisa e a súmula OJ dizendo outra, é só você olhar para a data da súmula da OJ e do artigo da CLT, a data da alteração, que na nossa CLT e nas outras aí do mercado também tem, tá? Você vai ver que a redação do artigo, possivelmente, ela é posterior à data da edição da súmula. Então, vale o que está na lei. E aqui no intervalo, a banca já fez uma coisa, Ju, numa reaplicação de prova que aconteceu, se não me falha a memória, isso foi lá em Porto Alegre, que eles cobraram um contrato com data anterior e posterior à reforma. E aí a gente tinha que tomar cuidado, por quê? Porque contratos de trabalho até o dia 10 de novembro de 2017 não podia reduzir o intervalo entre a jornada nem por acordo e convenção coletiva. A única redução possível era por ato, né, da autoridade competente em matéria trabalhista, que desde que o trabalhador não estivesse submetido à prorrogação de jornada, ou seja, horas extras, e tivesse uma fiscalização quanto às instalações dos refeitórios. Isso continua valendo depois da reforma, mas a reforma estabeleceu isso que você falou, a possibilidade de reduzir por norma coletiva. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esses contratos que sejam de uma data anterior e até 10 de novembro de 2017. Daí o aluno me pergunta assim, prof, mas eu preciso saber de cor essa data, 11 de novembro, que a reforma trabalhista entra em vigor. Não precisa, Ju, porque lá na nossa CLT, tá? Lá nas páginas iniciais dela, quando os autores fazem um descritivo de que tipo de leis que estão lá
E também lá na instrução normativa 41 do TST, fica bem claro que o início de vigência da reforma trabalhista não é julho, quando ela foi publicada em 2017, é dia 11 de novembro. Então, quer dizer, nem isso o pessoal da segunda fase não precisa saber de cor, porque tá lá na CLT, tá tranquilo isso lá. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses contratos híbridos, né? E aí tem que tomar cuidado também, não é mesmo, Ju, com essa situação da consequência de se suprimir ou reduzir esse intervalo mínimo sem norma coletiva, sem autorização. Por quê? Porque teve, então, a alteração do parágrafo 4º do artigo 71 da CLT para dizer que o empregador tem que pagar só o tempo que faltou para completar o intervalo mínimo. Então, se o intervalo mínimo é de 1 hora e a pessoa tinha 45 minutos de intervalo, falta 15 minutos aí nesse exemplo para completar. E daí tem que pedir o pagamento de uma indenização desse tempo faltante acrescida de 50%. Não é mais o tempo total ou 1 hora cheia, como era antes, com natureza salarial, porque era hora extra, né? Mas como isso tem lá na súmula também, se aparecer na prova um contrato híbrido antes e pós-reforma, um contrato que pegue os 2 períodos, eu tenho que respeitar a vigência da norma aí também, não é isso? Bem observado. Hoje mesmo eu recebi uma dúvida, as dúvidas que, né, que os alunos enviam, e eu estava justamente falando sobre isso, porque a dúvida falava justamente do intervalo e era justamente a questão da súmula, porque a súmula 437, eu falei, ó, tome cuidado, a súmula 437, ela é anterior à reforma trabalhista. Então, assim, muito bacana a observação, perfeita, né? Então, assim, porque realmente faz toda a diferença. Porque às vezes a gente olha uma coisa e é o medo que a gente tem, e por isso a gente vai trabalhando passo a passo isso, justamente essa questão temporal, porque isso é muito importante. E o grande medo é você olhar o seu índice remissivo, achar o verbete correto e você se deparar com uma coisa escrita na súmula e a outra escrita na lei e você fica lá, o que que eu faço, né? Então, assim, acho que a observação foi perfeita nesse sentido. E lembrar, né? Porque muitas das vezes os alunos, quando estão se preparando para a prova da OAB, por exemplo, pegam questões anteriores para treinar. E aí pega a questão, faz peça processual antiga, e aí tem que tomar cuidado, porque o gabarito, às vezes, está de acordo com o que estava vigente antes da reforma. Então, tem que tomar muito cuidado. Só para vocês se localizarem no tempo, foi só a partir do 25º exame da OAB que eles passaram a cobrar o conteúdo da reforma trabalhista. Então, pegar provas anteriores é importante? É, para a primeira fase, para a segunda fase, sempre é importante. Mas tomando cuidado, porque na área trabalhista a gente teve muita mudança. Aí, às vezes, você acha que está sendo favorável a você, que está te ajudando, e no fundo, aquilo está só te confundindo e trazendo conceitos que estão desatualizados.